O meio-atacante Marquinhos Gabriel ainda está no Goiás. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador que sumiu do Verdão desde o último jogo contra o Atlético e assim, mesmo lesionado, nem aparece na Serrinha. Quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, obviamente exceto pelos seus treinamentos. Além disso, quero comentar também sobre a situação do zagueiro Edu, que vem agradando a diretoria e principalmente a comissão técnica nesse começo de temporada. Um zagueiro que chegou como uma aposta, possivelmente também continuando para a Série A do Campeonato Brasileiro, e fazer uma outra indicação de outro zagueiro do Atlético Paranaense que está à disposição do mercado. Joga pelo lado esquerdo, estou falando do colombiano Nico Hernandez, 25 anos de idade, muita boa mobilidade, enfim, jogador interessante lá do Atlético Paranaense que está à disposição do mercado. Trazer os detalhes a respeito dessa boa opção e uma posição que o Goiás vai sim buscar reforços para a sequência do ano. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar aqui para vocês o nosso pós-jogo de ontem, diretamente da Serrinha. Essa vitória por 2 a 0, né, diante o Goianésia na tela final. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá, que já está bem próximo e é muito importante para a nossa continuidade aqui no YouTube, beleza? E também pode deixar o seu comentário aqui, que ajuda bastante no engajamento, e compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e familiares, ajudar a gente a chegar nessa marca de 7.000 inscritos aqui no canal principal do Goiás News, que já está bem próximo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um zagueiro muito elogiado pelo próprio Edminho Pinheiro após o jogo contra o Vila Nova. Mesmo ele sendo reserva naquele compromisso, não participou, teve ali o elogio por conta de ser uma aposta que rendeu uma certa expectativa agora nesse começo de temporada, muito por conta das suas boas atuações. Estou falando do zagueirão Edu, apenas 22 anos de idade, foi titular novamente nesse jogo de ontem contra o Goianésia e fez uma partidaça ali no lado direito do campo. Obviamente o nível técnico é muito diferente, mas para um zagueiro que chegou como uma aposta, um jogador mais para ver, obviamente o seu desempenho, uma aposta do Arlen Menezes nesse começo de temporada, na minha visão, vem surpreendendo bastante. Entrou na vaga na teoria do Lucas Alter, que foi poupado. O Sidmar também retornou de lesão nesse compromisso dentro de casa e fizeram uma dupla de zaga muito segura. Ele soma até aqui 7 partidas nesse campeonato goiano, sendo 4 delas como titular. Participou do primeiro jogo na estreia contra a Aparecidense, foi muito bem, acabou até saindo ainda na segunda etapa por conta da falta de ritmo de jogo, né? Só havia jogado, por exemplo, no ano passado ainda, pouco aproveitado lá no Atlético Paranaense. Participou de 11 minutos no clássico contra o Atlético Goianiense, também mais 45 diante o Anápolis, foi titular naquele jogo também na Serrinha, e contra o Iporá lá no Ferreirão e diante o Inhumas, né? Então seus compromissos como titular pelo Goiás. Contra o Grêmio Anápolis também participou por 13 minutos. O seu contrato no Atlético Paranaense é longo, vai até junho de 2024. Está emprestado ao Verdão até dezembro de 2023, mas caso não tivesse, por exemplo, um grande aproveitamento no Campeonato Goiano, fosse escanteado ali, por exemplo, pelo técnico Guto Ferreira, possivelmente esse contrato dele seria ou rescindido ou sendo repassado para um outro clube aqui do futebol brasileiro, já que não faria muito sentido para o Atlético Paranaense ter um bom jogador, um zagueiro jovem, dentro de um elenco de uma equipe forte, né? Para os padrões, por exemplo, da Série A do Campeonato Brasileiro, seria muito mais vantagem emprestar para ele ter rodagem em uma Série B ou Série C. Aparentemente não será esse o caso, principalmente por conta das boas atuações convincentes e seguras, né, do Edu até aqui. Esse contrato longo no Atlético Paranaense, muito por conta, já que ele foi comprado do Cruzeiro lá no ano de 2020, após 3 partidas no elenco principal, marcou um gol, foi negociado em definitivo para o Furacão por mais ou menos 500 mil euros naquela época, pouco mais de 3 milhões de reais. Acabou não tendo tantas chances assim, apenas no total ali em 2020 ainda participou, né, no elenco sub-20 com 22 atuações, entretanto no elenco principal do Furacão só 4 jogos. Teve uma rápida passagem também no Remo com uma partida e um gol na Copa Verde, e agora chegando no Goiás em 2023, zagueiro destro, apenas 22 anos de idade. Gostei também do Edu. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse zagueirão. Não vejo ele assim com grandes possibilidades de ser o titular em uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas um bom reserva, acho que pelo que ele já mostrou até aqui nesse Campeonato Goiano, vejo sim como uma boa alternativa, um jogador barato dentro do elenco, enquanto, por exemplo, o Ian Souto vem pegando um pouco mais de experiência, recuperando, né, a sua moral ali, principalmente nos treinamentos. O da Silva ainda não retornou, os garotos da base também, né, você colocar o Nolasco ou o Mina
principalmente em jogos do Campeonato Brasileiro, é um pouco mais arriscado. Eu vejo ele com o Edu sendo essa boa possibilidade de um zagueiro reserva. Quero saber a sua visão aqui embaixo também. Lembrando que o Goiás vai sim trazer pelo menos mais um zagueiro, de preferência canhoto, para a disputa da Série A. Por falar em zagueiro e do Atlético Paranaense, quero fazer uma indicação de um bom jogador que está aí dando sopa no mercado, que é o Nicolas Hernandes, 25 anos de idade, colombiano do Atlético Paranaense. Vai lembrar que o Goiás tem sim uma boa relação com o clube de Curitiba, já que temos aí pelo menos dois zagueiros emprestados, que foram no caso do Lucas Alter e do próprio Edu, que eu falei aqui na primeira parte do nosso vídeo, e sem considerar outras negociações, como por exemplo do Guilherme Bissoli, que o Goiás teve interesse no finalzinho do ano passado, agora com o acerto do Matheus Peixoto, já é um nome descartado. Em relação ao Nicolas Hernandes, essa informação do Globo Esporte, que ele nem se reapresentou juntamente com o elenco, ainda no finalzinho do ano passado, no mês de dezembro, muito por conta de não já estar nos planos, não estava mais, melhor dizendo, nos planos do técnico Paulo Turra para a sequência do ano. Jogador muito jovem, tem só 25 anos de idade e faz principalmente o lado esquerdo do campo. Vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, segundo o SofaScore. Algumas informações também, teve uma negociação do Rafael Furlan, essa informação lá do Paraná, garantiu que o interesse do do Cerro Porteño do Paraguai em contar com o zagueirão. Entretanto, as questões financeiras, são um entrave até aqui para essa negociação. O interesse do Atlético Paranaense é emprestar o jogador, renovar o seu contrato, estender um pouco mais, já que o seu vínculo, segundo o site Transfermarkt, vai até junho de 2024. Então o Furacão estendendo um pouco mais esse seu vínculo e repassando de forma definitiva, ou até mesmo procurando uma venda do jogador, para segurar melhor esse negócio. Já que tem apenas 25 anos de idade, foi convocado, por exemplo, agora recentemente para um jogo da Colômbia contra os Estados Unidos, dia 28 de janeiro, ficou no banco de reservas, mas querendo ou não, é uma convocação para uma seleção importante dentro do cenário mundial. Zagueiro canhoto, que muitas vezes no Atlético Nacional, lá da Colômbia, chegou a fazer até mesmo uma espécie de um lateral esquerdo. No Atlético Paranaense já tem, por exemplo, uma característica que o Guto Ferreira gosta de utilizar, que é o esquema com 3 zagueiros. O Nicolas Hernandes, principalmente naquela Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, fez algumas partidas desta maneira. É um zagueiro que tem a característica de ter o primeiro bote, aquele cara que vai sair, por exemplo, em cima da marcação, e o Goiás vai sim contratar pelo menos mais um zagueiro canhoto para a sequência da Série A. Até aqui, da temporada, obviamente conciliando com a Série A. Até aqui pelo lado esquerdo, o Cedmar pode sim fazer tranquilamente aquela função, o Bruno Melo também, mas ele é um lateral esquerdo. Então eu vejo com uma maior segurança, são 5 competições durante todo o ano, a contratação de um zagueiro canhoto dessa posição de origem. No ano passado, o Nicolas Hernandes, 30 partidas no total, 1 gol marcado. Em 2021 também foram 15 atuações, já que ele chegou no meio da temporada, no Atlético Paranaense. Revelado nas categorias de base do Atlético Nacional, passou também pelo Real Santander e o Santa Fé, lá do futebol colombiano, antes de vir aqui para o Brasil. O único defeito dele no ano passado, um defeito crônico da defesa do Atlético Paranaense, foram os gols de bola aérea, bola parada, gols de cabeça. O Nicolas Hernandes, juntamente com o Pedro Henrique, não conseguiram desempenhar a melhor performance, dentro desse cenário. Mas eu acho que um bom capricho também, eu tenho 1,75 m, um esquema, por exemplo, com 3 zagueiros, pode facilitar essa história. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa boa indicação. Possivelmente deve ganhar ali, não sei exatamente, não consegui procurar certinho aqui nas minhas pesquisas, mas possivelmente na casa de 100, 120, 150 mil reais mensais, esse zagueirão do Atlético Paranaense. Acharia sim uma baita negociação para o Verdão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro pode inscrever até no máximo 5 gringos. O Goiás tem até aqui, dos estrangeiros, apenas o Palácios e também a contratação do meia Danilo Santa Cruz. E para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre a situação do meia atacante Marquinhos Gabriel, jogador que chegou no ano passado após uma baita Série B com a camisa do Criciúma, 32 anos de idade, mas basicamente só fez um jogo, para valer com a camisa do Goiás. Uma boa atuação também contra o Atlético Paranaense, mas o principal dele logo na estreia contra o Atlético aqui na Serrinha, Atlético Goianiense, na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois disso sumiu bastante. No total, na Série A do ano passado, 12 partidas, 1 gol marcado e outras 2 assistências. Nesse ano de 2023, onde ele tem contrato com o Verdão até o final do ano, fez 2 partidas aceitáveis. Entrou no segundo tempo no jogo contra a Aparecidense, deu uma boa mobilidade, principalmente ali pelo lado direito do campo, e contra o Atlético também um pouco discreto lá no Antônio Ascioli, mas não foi uma atuação horrorosa do jogador não. Acho que se tivesse continuado naquela mesma performance na sequência do Campeonato Goiano, poderíamos estar falando dele aqui como jogador
titular. Entretanto, houve essa lesão. A informação do André Rodrigues é que ele deve estar se recuperando ainda, possivelmente até o jogo contra o Goiânia, né? Não deve participar. Voltou a treinar com bola. Inclusive, ele postou um stories ontem. Infelizmente, eu esqueci de tirar a print. Eu nem reparei muito assim. Depois que eu fui me lembrar, ele postou um stories com 2 emojizinhos de 2 olhinhos, né? Tipo assim, não sei, querendo chamar atenção, algo nesse sentido. E depois, no mesmo horário do jogo do Goiás, mais ou menos ali por volta de umas 5 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, ele postou um vídeo assim, tranquilo, com a camisa mesmo normal. E se eu não tiver enganado, uma mãozinha assim de dúvida, enfim, ou uma boquinha abrindo como se estivesse com sono. Algo nesse sentido. Eu não tirei print e ele apagou logo depois. Não deu nem 24 horas dos stories, né? Então possivelmente ele apagou essas questões. E outra coisa que eu fiquei curioso, porque geralmente quando o jogador ele não participa, você pode observar ou no próprio Instagram deles, ou na transmissão ali nas tribunas, dá pra você perceber, ou até mesmo nos bastidores do Goiás, né, que postam aqui no YouTube mesmo, vários jogadores, mesmo que não estão sendo convocados para as partidas, né, não estão nem titular nem no banco de reservas, eles participam ali da pré-eleição, fica ali mesmo juntamente com os próprios outros jogadores, nesse caso do Marquinhos Gabriel, não fez isso, né? E eu não vi ele, por exemplo, em nenhum outro jogo do Goiás nos bastidores. Assisti contra o Vila Nova na Serrinha, também agora por último contra o Grêmio Anápolis. Não se vê ele, né? Você pode observar vários outros, como por exemplo o Dieguinho, o Johnny Lucas, né? Também o Palácios no último jogo contra o Grêmio Anápolis, que não estava à disposição, e o Marquinhos Gabriel, nada. Então eu vejo com uma boa possibilidade. O Periquito Brisado, meu parceiro lá no Instagram, ele garantiu que o Marquinhos Gabriel já está na lista de transferências do Goiás, né? Buscando um novo clube para a sequência do ano. Eu até acho ele um bom jogador para ser reserva. Entretanto, o jogador, quando ele entra nessa idade de 30, 32 anos, é uma coisa ou outra. Ou ele acomoda e tanto faz ficar ali reserva, só entrar e receber o salário, ou quer ser titular a todo custo e não aceita, por exemplo, ficar no banco. Eu acho que o Marquinhos Gabriel, ele se encaixa mais dentro dessa segunda história. Não acho que ele deva dar certo ali junto com o elenco, sendo um jogador, por exemplo, reserva do Danilo Santa Cruz, do próprio Palácios, que pode fazer essa função como um meia central, e do Cauã, jovem destaque das categorias de base, que começou com tudo também a sua trajetória no elenco principal. Eu acho que é normal, né, a gente pensar até mesmo em 3 negociações do Verdão. O Felipe Bastos, né, o Marquinhos Gabriel e também até fugiu outro nome aqui agora, o Maguinho, lateral direito, possivelmente saindo. Outros jogadores, por exemplo, o Ian Souto sumiu, né, dentro do time também, depois que ele foi expulso do clássico contra o Vila Nova. Acho que deve dar uma esperada agora, acalmar os ânimos também, para depois começar a recolocar o jogador, o Guto Ferreira, que sabe trabalhar muito bem em relação a esse elenco. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Marquinhos Gabriel. Já perguntei também outras fontes, assim que eu tiver outras respostas, trago aqui para vocês. Mas assim, existe essa expectativa, possivelmente, se ele não participar do jogo contra o Morrinhos, já voltando a ficar à disposição e não ser utilizado, a gente pode ver basicamente os últimos passos, né, do Marquinhos Gabriel aqui no Verdão. Sim, uma pena, né? O Goiás pagou R$400 mil para tirar ele do Criciúma no ano passado, foi decisivo naquele clássico, mas ainda assim muito abaixo da média. Possivelmente deve ganhar na casa ali de 80 a 100, 120 mil reais mensais tranquilamente no Goiás, investimento muito mal feito, né? E aí tá o defeito do medalhão, né? Geralmente não costuma dar certo. Eu entendo, elogiei, eu faria de novo aquela contratação no ano passado, mas é muito melhor, né, você começar o ano, ter o planejamento, buscar outros nomes melhores, que queiram jogar ainda, que tenham uma condição física, né, mais interessante, como por exemplo do Danilo Santa Cruz, né, que pode chegar e dar essa moral na camisa 10. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Sempre 2 vídeos aqui no canal. Ontem eu gravei um vídeo bacana também sobre o confronto da Copa do Brasil contra o Asa de Alagoas. Como é esse time, o estádio deles, os principais jogadores dentro do elenco, as partidas, né, até aqui nessa temporada. Será que é um jogo fácil ou difícil nesta primeira fase da Copa do Brasil? A premiação e muito mais. A análise do jogo de ontem, a vitória contra o Grêmio Anápolis. Eu tô sempre com o Grêmio Anápolis na cabeça, ó. Contra o Goianésia por 2-0, vou deixar aqui na tela final também, e o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!